Papo de Repórter. Papo de Papo Repórter. de Repórter. Papo de Papo de Repórter. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Está no ar o Papo de Repórter, o programa que vai ao ar todas as sextas-feiras nos canais do Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio, também no site seculodiario.com.br, trazendo um resumo da semana, dos acontecimentos no Espírito Santo. Você pode acompanhar nas redes e também no Instagram, @TV Século. Eu sou o Vitor Taveira, hoje estou aqui na companhia da Elaine Dalgovo, minha colega jornalista do Século Diário. Elaine, Tudo como jóia? vai? Tudo bom? bem, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Pois é, hoje temos um assunto aí, né, da semana, que são os ataques da extrema-direita contra o Padre Kelder, um sacerdote conhecido aqui no Espírito Santo, né, pela luta em favor dos direitos humanos. O clima esquentou aí na Assembleia Legislativa, né, de ataques, e defesas, enfim, e outras polêmicas. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Temos ainda as dicas culturais no bloco de rolê, mas antes vamos para o nosso tradicional giro de notícias. Bom, começando nosso giro com a política, né? A Rose de Freitas registra chapa e abre conflito no MDB com 2 convenções. Essa semana tem várias notícias, o Roberto Junquillo está acompanhando aí, né? Filiados históricos que são do movimento de oposição intitulado União e Ação registraram uma chapa na sede do partido, Rose de Freitas com outra chapa, ela está responsável por essa reorganização. Enfim, o partido tem perdido muita força, tanto a nível estadual como federal, e está envolto numa polêmica que você pode acompanhar lá na parte de política do Século Diário. Outra notícia é que o governo do estado lança edital para a construção de sede da perícia. O Tadeu Nicoletti, do Sindiperitos, destaca que a obra vai garantir mais autonomia para a categoria. E é uma obra, assim, só fazendo uma observação, né, que já tem o recurso há mais de 10 anos aí disponibilizado, né? E até agora não saiu do papel, e foi uma polêmica também porque a prefeitura cedeu o terreno, Pasolini garantiu que construiria o prédio, o terreno foi cedido na gestão de Luciano Rezende, e simplesmente depois Pasolini falou assim que não ia ceder, agora vai ser lá em Cariacica, em frente à prefeitura, e aí tem outra polêmica, porque a classe artística do município reclamou na época da doação do terreno, que aquele espaço é o espaço onde são realizadas as feiras, onde são montados os circos, né? Então, Por que é importante essa construção dessa sede? então, a perícia, ela quer autonomia em relação à Polícia Civil. Ela quer sair das dependências, né, físicas da Polícia Civil, né, e aí eles conseguiram. Agora eles são polícia científica, né? Então Sim. eles precisam de um prédio próprio, uma sede própria, e que todos os órgãos da perícia estejam lá, até para facilitar o acesso do cidadão, para eles não ir lá num órgão, depois ter que se deslocar para outro e outro lugar, enfim. Fica um prédio com acesso único para vários órgãos da perícia. Bom, outras notícias que temos é que fuga de presos leva a comissão da Assembleia Legislativa a criticar superlotação. 7 detentos conseguiram fugir do complexo de Xuri, que fica ali em Vila Velha, que recebeu uma nova unidade em julho. Outra notícia é que o Estado recebe mais de 140 novos profissionais do Mais Médicos. O evento aconteceu no Palácio Anchieta essa semana, com participação da ministra da Saúde, Nízia Trindade. Mais uma ministra, né, no Estado. Parece que o governo está prestigiando um pouco mais. Enfim, cada semana está tendo quase uma visita nos últimos tempos, né? Inclusive, assim, o governo Lula, primeiros meses de arrumando a casa, e agora, a partir do segundo semestre, começou uma série de lançamentos de programas, né? E um deles foi isso, né? Os Mais Médicos estão lançando e também fazendo a sua propaganda, né? Porque esses lançamentos fazem parte também disso. Outra notícia, a Câmara de Vitória aprova projeto que descaracteriza o piso da enfermagem. O projeto de lei do Executivo não garante o piso para todos os profissionais e não incorpora ao salário, causando indignação na categoria. Foi uma sessão quente, né? Galerias cheias, muita o pessoal pressão. indignado, gritando por greve, e o prefeito falou que não vai complementar o valor repassado pela União. Isso quer dizer que, se o valor não contemplar todos os profissionais, parte deles não vai receber o piso, né, infelizmente. E foi, a meu ver, um show de horrores aquela sessão, inclusive com o Davi Ismael batendo boca com os trabalhadores da enfermagem no plenário, né, falando que eles não tinham boa argumentação. Foi um desrespeito muito grande para a categoria. Pois é, uma luta que vem, né, a nível municipal, estadual e nacional, acontecendo há bastante tempo, né? Enfim. Outra notícia para fechar esse bloco, Vila Velha oficializa a implementação do Parque Municipal de Jacarenema.
A solenidade vai ter ordem de serviço para a construção do Centro de Educação Ambiental e posto de fiscalização ali, né, região próxima ali da Barra do Jucu. Então, é uma reivindicação antiga também e importante, né, para a preservação dessa área, principalmente a área próxima ali da Restinga e tudo mais, né. E aí, no nosso segundo bloco aqui, falando um pouco de algumas lutas, por mais áreas livres de transgênico no Espírito Santo, a reportagem fala de um estudo que confirma a contaminação de milho crioulo com proteína transgênica no Espírito Santo e impulsiona esforços para a prevenção. Outra notícia também falando aí dos enfermeiros, os enfermeiros da rede privada do Estado debatem a deflagração de greve, a categoria está reivindicando pagamento imediato do piso proporcional a 40 horas e a manutenção das cláusulas de convenção coletiva. Isso aí é outro É absurdo com a outra, categoria, né? outra ação. Porque a proposta do sindicato dos estabelecimentos de saúde é que o piso seja pago de maneira escalonada em no máximo 3 anos, até 3 anos. Você vai aumentando até Uhum. chegar ao valor do piso em até 3 anos. O sindicato reivindica pagamento do piso já imediato e a manutenção das cláusulas, porque até retirada de plano de saúde o sindicato patronal quer fazer. Uhum. Mais notícias da semana. Agricultor, músico e teatrólogo do Sapê do Norte é tema de documentário. Em O Caboclo do Sapê, o Ricardo Sá, documentarista, mostra o brilho, a coragem e a arte do quilombola Antônio Rodrigues. Foi lançado no último fim de semana em Itaúnas e vai circular, né? Quando a gente tiver novidades, a gente traz aí esse documentário. E também tivemos, né, também na Cultura, as inscrições para o editais da Lei Paulo Gustavo, começam no próximo dia 20. Foram lançados, né, oficialmente, em cerimônia no Palácio Sônia Cabral, estávamos lá, né, Elaine? E são mais de 40 milhões destinados principalmente para o setor audiovisual, né, um investimento recorde aqui no estado. Inscrições vão até 6 de outubro, um prazo bem curto, né, por Prazo causa curto, das vamos questões correndo. das questões legais, né, Sim. que até então tem que ser executado até o final do ano esse recurso, é uma lei trazida aí na pandemia, o nome do Paulo Gustavo, né, como uma vítima que chocou, né, sensibilizou Sim. muito o Brasil. Então, foi feito esse lançamento e vai ser uma oportunidade aí também para o pessoal da cultura, né, fazer seus projetos, elaborar e dar um salto, né, em relação aos Sim. investimentos. Bom, falando um pouco do que está aí na TV Século, né, no canal do YouTube, você pode acompanhar também nas plataformas de podcast. Não pagamos salários de policiais para matarem nossos filhos. Essa fala é da Maria das Graças na Cor, que preside uma associação que luta por vítimas dos crimes cometidos pelo Estado, né? Ela perdeu o filho assassinado pela polícia. Entrevista muito forte, Cauã, que está aqui nos bastidores, né? Acompanhou, a gente ficou bem emocionado até, né? Com falas muito corajosas dela, vale a pena conferir. E também tivemos o jogo de cartas que ensina sobre patrimônio histórico capixaba. Está no programa Raiz Capixaba. O professor Volmiro Alcântara contou que esse projeto criou um instrumento educativo para ser usado dentro e fora da sala de aula. Ele mostra um pouco como é que funciona esse jogo, para quem gosta de patrimônios da cidade de Vitória, históricos, materiais e imateriais. É bem interessante. E aí, fechando aí nosso resuminho da semana, vamos para o assunto, né? Para o assunto principal, assunto da semana. Bom, a gente teve aí umas 3 reportagens, né, no Século Diário repercutindo esse tema, que é o assunto da semana. Após ofensas a Padre Kelder, deputada aponta calúnia e cobra respeito. Em sessão da Assembleia, Kelder foi acusado de ceder espaço da igreja para a realização de bailes com armas e drogas. A Arquidiocese de Vitória repudia ataques de deputados à igreja e ao Padre Kelder. Uma nota assinada pelo Dom Dario, o bispo, né? O arcebispo, desculpa, rechaça a ligação da igreja com o tráfico de drogas e declara apoio ao Padre Kelder. E uma terceira matéria, acusações do Padre Kelder voltam a ser tema de debate na Assembleia. João Coser, né, deputado do PT, abriu o discurso em defesa do sacerdote da Igreja Católica, foi seguido por Mazinho, do PSDB, e Irene Lopes, também do PT. Elaine, conta pra gente um pouco com mais detalhes como é que começou, né, esse debate lá na Assembleia Legislativa. É uma coisa tanto quanto bizarra, né? Então, na sessão, foi aqui na sessão de segunda ou terça, não estou lembrada agora, o deputado Coronel Wellington, ele exibiu um vídeo no qual ele
dizia que aquilo ali era um baile funk com armas e drogas nas dependências da comunidade católica do bairro São Benedito, no Território do Bem. Então, tipo assim, é como o padre Kelder está autorizando baile funk com armas e drogas na igreja. Esse foi o sentido da coisa. Aí depois, em seguida, o Dari Pagung, que, sim, comprou o discurso, sabe? Não atacou diretamente o padre Kelder, mas assinou embaixo, tipo, poxa, que absurdo, né? Falou assim que estava triste de ver um lugar onde deve se fazer culto a Deus, ou se acontecer um baile funk com armas e drogas, não sei o quê. Aí depois os dois deputados que fizeram um discurso muito agressivo foram o Lucas Polezi e o Calegari. Os dois do PL, né? Os O dois do Pagung, PL. inclusive, é do PSB Sim. e aliadíssimo do Renato Casagrande, Sim, né? exatamente. E o do Lucas Polezi, principalmente, foi um discurso muito, muito agressivo, né? O Polezi, para quem não conhece, é um jovem deputado, né, de 20 e poucos extrema-direita, anos. bolsonarista, que foi inclusive aquele que foi pego no bafômetro, acho que foi o que deu mais, né? Quer dizer, que não fez o teste de bafômetro depois de Exato. dirigir na madrugada com carro oficial. E tem usado a mesma tática, né, do Nicolas Ferreira, Sim, né, ele como se até, fosse o nosso, até o nosso fisicamente ele Nicolas, né, parece até com o Nicolas exatamente. Ferreira, até fisicamente. E a mesma estratégia, né, de falar, criar um factoide, criar um lacre lá para a rede Sim, de agredir, de social, ofender, de falar um monte de coisa que não tem que sentido. vai repercutir na sua mídia nos seus aliados, né, nervosos e bolsonaristas. E aí acaba que ele falou que não espanta o padre Kelder fazer isso, porque acusou o padre Kelder praticamente de defender bandido, segundo ele, sabe? Umas coisas muito absurdas, assim. Contestou a questão de quando os policiais entraram na paróquia com o farejador em julho. Falou assim: a polícia não pode estar lá na igreja, mas bandido pode ter arma, pode ter droga, não sei o que, são umas coisas muito, muito bizarras, assim. Aí o Calegari, ele foi e também assinou embaixo e fez um discurso muito agressivo, e o Lucas atacou até a CNBB, assim. Tipo, porque quando o Bolsonaro falava alguma coisa, em 5 minutos tinha cartinha da CNBB, eu quero ver se tem cartinha da CNBB agora. Pois é, sem comprovação, né? Aí depois, na sessão, foi a Camila Valadão, né? Que é do pessoal, que saiu em defesa Sim, ela do saiu em padre Kelder, como eu falei defesa. no começo. Ele é um padre reconhecido por sua atuação com Sim, direitos humanos, inclusive por coisas ousadas até dentro da sim, igreja, né? Por posicionamentos sim. políticos, né? Não partidários, mas políticos mesmo, a partir do entendimento, inclusive, teológico, né? Que Sim. ele tem sobre qual é o papel da igreja, O papel do o exemplo cristão, de o Jesus exemplo de Jesus Cristo, né? Cristo, etc. E a Camila, ela, na sessão, ela deixou claro lá que defendeu ele, destacou a trajetória dele, de luta social, de fé, a importância dele para aquela comunidade, e deixou claro, aquele espaço ali é uma quadra interditada do SECRE, que é um projeto social. Então, no caso, não foi só uma agressão ao Kelder, à E é Arquidiocese, à antigo, né, o CNBB. vídeo, inclusive. Não é um vídeo de agora, é um vídeo de anos atrás, se eu não me engano. E foi uma agressão também ao SECRE, né? Só que aquela quadra está interditada. Então, a Camila deixou isso muito claro, né? E depois, na sessão, depois a Arquidiocese se pronunciou, né, por meio de uma nota, né, ressaltando, né, a trajetória do Kelder e tudo mais. E o João Coser, na sessão do dia seguinte, puxou o assunto, lendo a nota da Arquidiocese, mostrando solidariedade ao Kelder, ao SECRE, inclusive. E veio o Mazinho dos Anjos e se posicionou também, que no dia anterior não tinha, né, falado nada, mas ele se posicionou muito no sentido de defender o SECRE, né, que ele destacou que é um trabalho feito por voluntários, por pessoas simples, que é um projeto importante na comunidade e que são pessoas que não podem impedir que naquela quadra interditada se aconteça algo desse tipo, né? E ele fez uma crítica que eu acho super importante à nota da Arquidiocese, que foi o fato da nota não ter citado o nome dos deputados. A Arquidiocese fala que parte da Assembleia teve uma postura equivocada, uma reflexão equivocada, algo nesse sentido, mas não cita. E acho que, sinceramente, tem que citar. Lucas Exato, Polezi, exatamente. Calegari,
Dari Coronel Pagum, Wellington e Dari Coronel Pagum, tinha que citar, mas não Uhum. citou, enfim. E eu concordo com a crítica que o Mazinho fez. E posteriormente a Irine também mostrou solidariedade à arquidiocese, ao Kelder, à Uhum. comunidade, ao SECRE. Você vê que assim, pensar que isso foi colocado no parlamento, né, assim, usando fake news e tudo isso é um rebaixamento muito grande, né, da responsabilidade mesmo que a instituição Sim, tem, né. Mas a gente traz a questão justamente porque não é a primeira vez, né, que o padre vem sendo atacado, né, pela sua ação social e, enfim, seus posicionamentos. E, inclusive, recentemente teve esse caso sim. da polícia, né, que é algo bastante raro e estranho, né, ir até Uhum. a Cerca de igreja. 10 policiais entraram no pátio da igreja com cão farejador fazer o quê lá? Uhum. Sabe? Se não é para intimidar, o quê? E, assim, como você falou, sempre teve esses ataques, mas o que eu percebo ultimamente é que isso tá sendo cada vez mais violento, sabe? Cada vez mais violento, porque eu percebia muitos ataques antigamente, era meio nível quinta série, assim. Eu lembro Uhum. que em 2016, quando teve aquela coisa toda do impeachment da Dilma, o Kelder fez uma homilia na Festa da Penha, em que ele falava sobre mulheres importantes nas lutas populares, na história do país. Ele citou vários nomes e quando ele falou Dilma, veio abaixo ali Uhum. teve uma galera assim que tinha uma galera que estava atrás de mim que era de uma paróquia de um bairro nobre, não vou citar aqui, Mato da Praia. Pode Vamos lá, falar. Mato da Praia. E eu só ouvi o pessoal falando: "Vamos pegar esse padre depois". Eu falei assim: "Gente, parece criança, tipo assim, vou pegar na hora do recreio, vou te pegar na saída". Né. Uhum. Isso é absurdo, é violento, ainda mais pessoas que estão na festa de uma padroeira, né, ter um comportamento desse, mas é uma coisa meio quinta série. Agora é uma coisa eu vejo que a coisa se torna A cada vez quinta mais série tá no, grave. tá no poder, né? Tá no É. parlamento, às Não, vezes mas no agora executivo. é muito mais grave, porque é uma ação a polícia entra no pátio da igreja, então acaba sendo uma ação do Estado Uhum. contra tentando intimidar Sim. alguém que criticou o Estado, Uhum. sabe. E Pois inventa essas fake news extremamente pesadas. E como forma de até de enraivescer essa turba aí, sabe, meio louca da extrema uhum. direita e até provocar algo contra o Kelder mesmo, sabe. Não, realmente vai gerando uma tensão Sim, que pode ter, né? Precisa estar atento e tomar cuidado. E a própria comunidade também proteger, sim, porque sabe-se, né, que esse tipo de exposição que é irresponsável, né? Assim, associar ele ao tráfico, né? Enfim, é e bem eu acho complicado. inclusive a crítica do Mazinho à nota foi importante, Uhum. até porque Que é um cara, digamos, de direita, né, de sim, centro-direita ali, mas ele é da região ali da Praia do Canto também, que tem uma proximidade com o SEC, né, que é um sim, serviço próximo ali da Igreja Católica e tudo mais, e talvez por isso ele conhece, né, e ele se viu eh, a necessidade de se posicionar nesse caso, né, sim. talvez. Inclusive a crítica dele à arquidiocese foi interessante, porque eu na época em julho, quando aconteceu os policiais entraram, eu não vi uma nota da arquidiocese no site, ou vinculada a respeito do assunto. Teve Uhum. a missa de desagravo, sim, com a participação do bispo, mas muito puxada pelos movimentos. O bispo Dom Anderson participou, mas cadê um posicionamento, uma nota da arquidiocese? Não teve, assim. Essa crítica eu faço à arquidiocese. Uhum. Sabe, e a homilia do bispo foi muito bacana, foi importante, aquela questão da parábola do joio e do trigo, mas eu achei também que faltou mexer um pouco na ferida ali também, sabe. Uhum. Porque quem é o joio e quem é o trigo naquele contexto? Ah, porque o trigo é o amor, é isso, tá, mas naquele contexto ali, quem é o joio e quem Uhum. é o trigo? O joio para mim é a ausência do Estado, a falta de política pública, colocar destinar para as comunidades periféricas só ação policial, não ter lazer, não ter educação. Uhum. E o trigo para mim é aquele monte de coletivo, né, o próprio Padre Kelder Uhum. ali, os coletivos que atuam ali no território do bem e que fomentam atividades para melhorar a qualidade de vida, atividade de solidariedade, de mobilização, assim. O Dom Anderson foi feliz na homilia, mas acho que poderia ter,
focado mais na Uhum. realidade, sabe, daquela região, daquela comunidade, daquele É. contexto. É o que a gente chama de leitura popular da Bíblia, Uhum. né. Quando você não dá os nomes aos bois, fica sempre aquela coisa ali, né, fica um tá, e aí, né? E aí, o que que tá acontecendo? Quem é que tá falando? Porque fica coisas mais genéricas que você não pontua mesmo, e Sim. nesse caso o que está acontecendo, né, como você bem pontuou, é um ataque da extrema direita, né, Sim, dessa e é extrema algo que eu direita considero muito dentro grave, da e igreja, tem né. que ter um posicionamento mais incisivo, ao meu ver, E o padre Kelder chegou a se manifestar sobre essa sobre questão esse da último não, não. não, sobre esse último Hum. ataque não. No primeiro, ele se posicionou, durante a missa, né, Uhum. inclusive durante a missa ele falou que ele não tinha preparado nada para falar, que ele não ia falar nada, Uhum. mas depois da leitura da carta com cento e poucas entidades Uhum. assinadas, ele resolveu falar, assim, Porque e foi uma geralmente ele evita, acho que faz parte até da própria, né, questão do trabalho, do sacerdócio, né, de falar, de fazer posicionamentos sobre questões políticas, né, mas não sobre ele, né. Acho que uhum, tem um pouco isso, eu vejo que ele evita um pouco de falar, até porque não se deve, né, pessoalizar tanto a questão e tal. Mas, assim, é importante que o movimento se coloque, né, e que os parlamentares também respondam, né, mas é sempre isso, né, sempre o minoritário e, principalmente, assim, o uso de fake news dentro do parlamento é uma sim. coisa que precisa ser, né, olhada, inclusive, pela presidência e tal, com mais cuidado, né, É o porque que a Irine falou, vocês estavam confundindo reputações. imunidade parlamentar com impunidade parlamentar. Uhum. E a corregedoria está aí, quer dizer, os órgãos para colocar, porque o deputado deveria, no mínimo, ter averiguado, né? Porque você imagina, sei lá de onde ele recebeu a informação, né? Enfim, e resolveu colocar, enfim, conseguiu aparecer, né? Estamos falando o nome dele, deles, né? Sim, Mas é importante a gente estar atento e responder também, né? E, sim, e evidenciar, né? O que está acontecendo de fato e também que o poder público tem a responsabilidade, como a gente já falou em sim. outros programas, para tratar os territórios, como é o caso do Território do Bem, que é um território com muitas questões, muito complexas, né, ruins inclusive, mas também com muita coisa boa, com muitas respostas e soluções que podem Cara, vir da própria comunidade, você já viu o basta escutar. celeiro de coisas bacanas que tem ali que a comunidade, realiza? É incrível. É é incrível, assim, E uma articulação de movimentos comunitários, né, um fórum dos movimentos sim, comunitários, que é algo, assim, realmente tem de muito tudo avançado. ali, tem aula de reforço escolar feita pela comunidade, tem o como é? O Banco Bem, né? Banco Bem, banco comunitário, Banco horta comunitário, horta comunitária, comunitária, tem turismo turismo comunitário. comunitário, sabe, tem tudo Então é isso. isso. É só regar os lírios do gueto que o Beethoven negro veio para se mostrar, dizia a música do Rapa, né. Então acho que é isso aí, olhar com mais atenção, mas assim, a atuação do governo do estado também tem sido muito questionada, né, com esse braço armado apenas atuando, né. Então a gente espera que se reverta também esse noticiário com a força da comunidade e também com a sensibilidade, né, do poder público e das autoridades para saber, lidar. Claro que não é fácil lidar com a violência, não é só, né, não é só fazer investimento social que tudo vai mudar, existe preocupações com segurança, mas tem que ser abordado de outra forma, né. Mas enfim, algum comentário mais ou fechamos? Acho que é isso, acho que é aguardar a cena dos próximos capítulos, ver como vai se dar isso aí, se os ataques vão continuar ou não, enfim. É isso aí, nossa solidariedade aí ao Padre Kelder, na sua luta. Bom, vamos lá para o de rolê com as dicas da semana. Bom, a agenda cultural já está rolando, o Festival Sérgio Sampaio, mais uma edição, né, tem marcado, né, a cidade de Vitória há muitos anos. Está acontecendo no centro de Vitória durante essa semana. Nessa sexta-feira, 19h30, tem o tradicional bate-papo musical, que vai reunir Hugo Moura e André Prando, no Sesc Glória, seguido da tradicional Sampaiada, às 21h15, começa na Rua Gama Rosa, mais especificamente no Casa de Bamba, onde vai ter o show musical da Aline Maria. Aí no sábado, também 19h30, no Sesc Glória, tem o show Sérgio Sampaio Pop Jazz, com a orquestra Pop Jazz do IFES interpretando as músicas, né, do grande músico, compositor e cantor cachoeirense. Depois também segue a Sampaiada, no caso de Bamba, dessa vez com André Prando e Fábio do Carmo, uma dupla dinâmica também, muito talentosa.
Outro evento que acontece nesse sábado é o Coletivo Emaranhado estreia o espetáculo de dança em Cruza. Vai ser às 19 horas no Terraço da Nação, que fica na Avenida Paulino Miller, número 1351, bairro Cruzamento, perto ali de Jutiquara, né? O Coletivo Emaranhado tem produzido coisas muito interessantes, né? A partir da dança, do corpo. Então, fica aí o convite, é gratuito, 19 horas, no Terraço da Nação. Outra agenda no bairro Alecrim, Vila Velha, no sábado tem a inauguração do projeto Rabiscos de Casa, com um mural que contempla elementos culturais e naturais do território, onde ele está inserido, né? Vai ter visitação ao mural, uma exposição de prints das artes e uma atividade de rua com o público. A inauguração é no dia 18, às 15 horas, na rua Albertina Ferreira Xavier, número 130, ali no bairro Alecrim. Também uma novidade aí para os próximos meses, inclusive, né, a exposição nova na Galeria Homero Macena. É a exposição Fratura, da Geisa da Silva, que usa um jogo de luz e sombra para trazer à tona o silenciamento das mulheres. A cartografia utilizada, assim como palavras que se repetem, se cruzam, mas nem sempre são vistas a olho nu. Foi essa semana, né? Foi aberta, e a mostra fica na Galeria Homero Macena, que é no centro de Vitória, cidade alta, ali perto do Palácio Anchieta, até 18 de novembro, de segunda a sexta-feira, de 9 às 18 horas, e sábados e feriados, de 10 às 16 horas. Outra atração para a semana que vem, imperdível, de 18 a 23 de setembro, ou seja, segunda-feira até sábado, a 30ª edição do Festival de Cinema de Vitória, que é o maior evento, né, audiovisual do Espírito Santo. A programação se divide entre o Centro Cultural Sesc Glória, no centro de Vitória, o Cine Metrópolis, em Goiabeiras, e o Hotel Senac Ilha do Boi. Então vai ter debates, atividades formativas, tipo workshops, né? Exibição de curta-metragens, longas-metragens, uma grande produção do Espírito Santo e do Brasil, nosso cinema. Homenagens também a Elisa Lucinda, né? A atriz poetisa Elisa Lucinda, um orgulho capixaba aí. E a programação está disponível completinha, né? No festivaldevitória.com.br. Comentários, Elaine, para fechar? Só que tem muita coisa para aproveitar, né? Eu Haja tempo. Haja tempo, né? Eu recomendo entrar lá no site, festivaldevitória.com.br, e dar uma olhada na programação, ver o que te interessa. Tem documentários muito interessantes, né? O documentário da Elisa Capai. Bom, fica aí a dica, então, para acompanhar lá, festivaldevitória.com.br, olhar a programação, ver o que te interessa. São vários dias de programação, e a gente está de volta aí em breve, né? Toda sexta-feira, de manhãzinha, lembrando, o Papo de Repórter já entra no ar para você acompanhar o resumo da semana no horário que você preferir. Mande também comentários, sugestões, críticas, e acompanhe e fortaleça aí nossa imprensa alternativa independente, acompanhando o Século Diário nas plataformas de áudio, né? No Instagram, @tvséculo, e também no seculodiario.com.br, que todos os dias tem notícias para vocês aí sobre o Espírito Santo, sobre a perspectiva e olhar crítico do Século Diário. É isso. Valeu, Elaine. Até logo. Obrigada. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter.